Olá, aqui é Rafael Rosas e seja bem-vindo aqui ao nosso canal Família Evolutiva. Eu estou há algum tempo já sumido, já há algum tempo sem gravar vídeos e eu estava de férias, tirando umas férias, visitando familiares e descansando um pouco e também pensando aqui em conteúdos para que a gente possa trabalhar aqui no canal. E como muitas pessoas têm entrado em contato comigo pelo WhatsApp, eu até quero pedir desculpa a essas pessoas, porque eu não estou dando conta de responder todas essas pessoas, tá? Eu vou dar um jeito, a gente vai trabalhar com outras ferramentas como o Telegram, né? Então, se você quiser entrar em contato comigo, entre em contato aqui no link aqui embaixo pelo Telegram. Você vai entrar no Telegram e você vai baixar o aplicativo, né? Criar a sua conta lá, é bem simples. É um aplicativo que muita gente vem usando nas redes sociais, né, para poder aqui no YouTube, para poder entrar em contato aí com os seus inscritos aí. Então, a gente vai ter esse novo canal, não mais pelo WhatsApp, pelo Telegram, e você pode ir lá estar baixando as ferramentas gratuitas da superação do toque, outros manuais, ferramentas gratuitas. Eu vou estar mandando links lá também para que você possa estar conseguindo a superação. E bem, essa é uma nova série que eu estou começando e antes da gente começar aqui o conteúdo do vídeo, eu já vou pedir logo de cara para que você, se não é inscrito ainda, vamos se inscrever no canal. Muita gente que assiste o conteúdo, que até gosta do conteúdo, ainda não é inscrito no canal. Então se inscreva no canal e deixa o like aí para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, para compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa compartilhar essa mensagem evolutiva aí para todos os nossos irmãos evolutivos nessa caminhada. Então, antes de tudo eu quero pedir desculpa, você vai ouvir alguns sons, alguns ruídos aí em volta, porque tem uma obra bem aqui do lado, né, no quarto aqui onde eu estou filmando aqui no vizinho, e tá assim já há alguns dias e vai ficar assim ainda há um tempo. E eu não vou deixar de fazer o vídeo hoje por causa disso, não vou deixar de fazer agora por causa disso. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui comentada, né, do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, como eu fiz na outra série, falando sobre o toque de tema homossexual especificamente. E nessa série, nova série como toque, o que tem de diferente aí, Rafael? Eu vou falar e vou comentar a minha experiência em relação a diversos outros temas do toque. A gente vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo e os transtornos relacionados a esse transtorno também. Né? A gente vai fazer uma introdução e depois a gente vai, né, de acordo com o interesse aí dos nossos seguidores, dos nossos inscritos, eu vou estar construindo temas especificamente sobre os outros transtornos relacionados, ok? Então, eu vou fazer essa leitura comentada aqui sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né, especificando aí, falando sobre algumas experiências e comentando aqui a leitura. Eu destaquei os pontos mais importantes apenas, para esse vídeo não ficar muito longo. Se você quiser, né, você pode baixar o PDF do DSM-5, coloca lá DSM-5, né, PDF, que você consegue baixar o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, que é a 5ª edição, que é a mais recente. Eu vou começar aqui a leitura, né? Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e vamos começar. Ok? Então o toque, ele é caracterizado pela presença de obsessões ou compulsões ou compulsões. Tá bem especificado aqui, porque pode haver, né, situações em que a pessoa ela não pratica rituais compulsivos, né? Ela não tem a questão dos rituais, ok? Que pode ser mentais ou comportamentais, a gente vai ver isso aqui também. Então, por exemplo, pessoas com o toque, né, o toque agressivo, de agressividade, né, pensamentos, ela tem pensamentos, né, e pode não ter imagens, né, também. Pode ter apenas pensamentos sobre, né, fazer mal ou agredir uma pessoa, mesmo que ela não tenha raiva, ou pelo contrário, ela ame essa pessoa.
né? Pode ser um filho, pode ser a esposa, pode ser um marido, ok? Ela pode não ter ali rituais, desenvolver a necessidade de praticar rituais compulsivos, ok? Isso é só um exemplo. Isso pode acontecer em outros diversos temas, né, possíveis dentro do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Então, obsessões são pensamentos, né? São pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são vivenciadas como intrusivos ou indesejados. Quer dizer, intrusivos e indesejados. Então, por exemplo, no toque de blasfêmia, a pessoa vai ter pensamentos intrusivos e indesejados contra Deus, ou contra Jesus, ou contra qualquer outro, um santo, né? Ou, enfim, um anjo, enfim, dependendo da sua religião, ok? E ela vai ter pensamentos contra, né, pensamentos de blasfêmia, de heresia, né, como se ela fosse um herege ou alguma coisa do tipo, né, e ela acaba tendo sentimentos que ela pode ser que ela esteja sendo mal vista e possa ser castigada por Deus, ou que ela possa ir para o inferno, vem um sentimento ruim porque ela não deseja ter esses sentimentos, esses pensamentos, né? Ela não deseja ter esses pensamentos. Uma pessoa que sofre com o HOCD, que é o toque de tema homossexual, ela vai ter pensamentos e pode ter pensamentos e imagens intrusivas, né? Em relação ao conteúdo homoafetivo, ela pode se imaginar que está tendo relações, beijando, né? Ou fazendo alguma prática sexual, no caso homossexual, né? Uma pessoa que tem um toque relacionado à sexualidade, né? Ou a gênero sexual, né? Que são pessoas que podem ter pensamentos de que estão virando mulher ou que gostariam de ser mulher, né? No caso, homens. E mulheres que acham que estão virando homens e gostariam, ou, né, de ser homens. Isso pode acontecer com ambos os sexos, tanto com o homem quanto com a mulher, né? O homem vai achar que gostaria de ser mulher, ele pode se colocar no lugar da mulher, né? E ter pensamentos e até sensações correspondentes ao ato sexual no lugar, né, como se ele fosse uma mulher. Ou ter pensamentos que ele gostaria de experimentar uma roupa, ou uma roupa íntima, ou um sapato, né, ou assumir, né, socialmente a posição de mulher, no caso, né, também da mulher assumir socialmente a posição do homem, ou a questão da aparência física, isso pode influenciar também. Não necessariamente vai ter a ver com o transtorno dismórfico corporal, que é um transtorno relacionado ao transtorno obsessivo compulsivo, que a gente vai falar em outros vídeos aqui dessa série, nessa primeira temporada do transtorno obsessivo compulsivo, né? Transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. Bom, enfim, compulsões, né? Compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais que um indivíduo se sente compelido a executar, ou seja, ele sente uma sensação de necessidade de aplicar, de executar, né? Em resposta a uma obsessão, ou seja, a um pensamento intrusivo e indesejado. Ou de acordo com as regras que devem ser aplicadas rigidamente. Como, por exemplo, né, no toque de verificação, aquela pessoa que tem pensamentos de que ela possa ter esquecido a porta aberta, né? Ela tem a necessidade de verificar a porta. Então ela vai pensar, nossa, será que eu fechei a porta? E vai ter aqueles pensamentos, e pode ter pensamentos e imagens intrusivas de que vão entrar na casa dela, vão roubar, vão esperar ela chegar, vão fazer mal a ela ou a sua família, enfim. E ela sente compelida, né, a pessoa se sente compelida, sente a necessidade de executar o ritual de verificação. Mas tem uma regra rígida, né, de verificar várias vezes. Por exemplo, ela tem que verificar fechar 3 vezes, abrir, né, e fechar mais 3,
abrir e fechar 3 vezes. Então ela vai, verifica, né, puxa ali o trinco, abre, vê se está aberto. Aí abre, fecha de novo, verifica e fecha, né, e faz isso 3 vezes. Esse mesmo ritual, né? Ou no caso, a pessoa do toque homossexual já teve um exemplo, né? Eu já citei isso em outros vídeos, que a pessoa ela olhava para a foto, no caso era um homem, né? Olhava para a foto de outros homens para ver se sentia alguma coisa, ele tampava o olho, olhava uma vez, né? Aí tampava o olho, olhava aí fazia isso 3 vezes em cada olho. Então é uma regra rígida, né, que não tem assim muita lógica. Geralmente tem a ver com um número, uma questão repetitiva, né, geralmente. Então, os transtornos obsessivo-compulsivos e os transtornos relacionados, eles diferem das preocupações e rituais típicos das diferentes fases de desenvolvimento por serem excessivos e persistentes, além dos períodos apropriados ao nível do desenvolvimento. Ou seja, é natural do ser humano, né, essa questão, dependendo da fase do desenvolvimento, né, quando é criança, isso acontece de um jeito, isso é representado também na nossa cultura, né, na sociedade, né, de uma forma lúdica, através de brincadeiras. Conta quantos carros vermelhos passaram na rua, né? E aí no final você vai ganhar alguma recompensa. Ou, você precisa rezar tantos, né, Pai Nossos e tantas Ave Marias, que você vai ganhar a absorção dos seus pecados. Então isso está introjetado na nossa cultura de alguma forma, essa questão dos rituais, da repetição, a partir de uma possível recompensa, né, posterior. Isso em tudo, né? Até mesmo a questão do trabalho, né, da rotina diária, isso tudo segue um ritual. E das fases do desenvolvimento, a gente tende a seguir alguns rituais necessários pela questão da repetição para que se desenvolva um aprendizado, né? E algumas vezes esses rituais, né, diante de algumas situações, vai gerar um incômodo, vai gerar um transtorno adaptativo, que a gente costuma chamar aqui, né, de transtornos adaptativos, que são sensações normais às fases do desenvolvimento, né? Como toda fase de mudança, de transição, né, a gente precisa estar se adaptando a essa nova fase, e nesse processo de adaptação a gente sofre um transtorno adaptativo, né, que é natural a essas fases. Então, ele é diferente, né? Ele é diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que todos, no caso do toque, independente dos temas, eu quero deixar isso bem claro, e essa parte é muito importante, você preste atenção nisso, tá? Se preciso, volta, assiste esse vídeo várias vezes, assim como outros vídeos, né? Como eu costumo dizer, tem muita gente mandando mensagem no WhatsApp, eu não dou conta mais de responder no WhatsApp, né? Por isso que a gente está usando o Telegram, e você pode entrar aí, lembrando, no grupo aí para baixar as ferramentas, né, sobre os temas de toque. Então você vai ter ferramentas sobre o toque de forma geral, ferramentas que vão estar te ajudando a desenvolver, né, recursos, estratégias de pensamentos, como o RPED. Você vai poder baixar o manual também que é da outra série, do HOCD. Eu estou elaborando o manual do toque específico, né? Quer dizer, não específico como o do HOCD, mas um manual de um toque mais abrangente que vai englobar todos esses temas. Tá? Em breve, né, dependendo de como você está assistindo esse vídeo hoje, você pode demorar mais ou menos uma semana, né, ou um pouco mais para eu poder estar compartilhando, mas assim que tiver disponível eu vou estar falando nos vídeos na sequência dessa série. Bom, então, a distinção entre a presença de sintomas subclínicos e um transtorno clínico requer avaliação de inúmeros fatores, incluindo o nível de sofrimento do indivíduo e o prejuízo no funcionamento, né? Então, por isso que eu uso muito o termo durante o processo,
evolutivo, né, da metodologia cura criativa, que é a metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos de experiência clínica como psicólogo e hoje em dia atuando de uma forma mais liberal, né, e nós podemos estar avaliando isso a partir lá de uma série de fatores que a gente vai perceber, né, durante a conversa, o histórico, né, uma anamnese bem aprofundada, para que a gente possa entender a dinâmica ali e o quanto esse funcionamento, né, o quanto o processo de percepção, né, os processos cognitivos estão atuando de uma forma funcional, e dentro do toque a gente vai ver que existe uma desfuncionalidade muito grande dentro dos processos criativos, né, do sistema cognitivo, que servem para que a gente evolua, para que a gente se adapte no processo evolutivo e consiga evoluir. Então, é uma espécie de vírus no sistema, né, formados por crenças e por um mindset rígido, crenças limitantes e um mindset rígido, que geralmente são os dois, vamos dizer assim, principais fatores de ocorrência de transtornos mentais. E o terceiro, vamos dizer assim, poderia ser relacionado às estruturas da autoestima, que também, né, é um sistema não só cognitivo, mas um tanto integral do ser humano, que diz respeito à autoimagem, ao autoconceito, né, não só a questão estética, mas a questão de percepção de si mesmo, né, e a crença e a valorização dos seus recursos, da sua pessoa, da sua individualidade, das suas habilidades, né, e a crença na sua capacidade de aplicar isso no seu dia a dia para que você possa conduzir de uma forma objetiva pensamentos e sentimentos, por exemplo, né? E isso há uma dificuldade muito grande enquanto a isso em relação ao transtorno obsessivo compulsivo. Então, embora o conteúdo específico das obsessões e compulsões varie entre indivíduos, certas dimensões, né, ou seja, certos contextos, certos temas, né, são sintomas comuns no toque, incluindo os toques de limpeza, né, obsessões por contaminação e compulsões por limpeza. Então, dentro do toque de limpeza, né, tem a ver com contaminação. Eu toquei aqui, eu posso estar contaminado, por isso que algumas pessoas colocam aí lencinhos, né, umedecidos ou lenços para poder tocar na fechadura de uma porta ou para poder abrir. Diferente, tá, de você ir num banheiro público, por exemplo, aí você acabar de lavar a mão ali, como eu faço, de pegar ali e ali, principalmente no momento de quarentena, mas isso eu faço, sempre fiz isso, né, de você pegar ali e depois de lavar a mão, pegar o papel que você secou ali, né, ou pegar um outro papel e abrir a maçaneta do banheiro, abrir a porta do banheiro. Geralmente a lixeira é do lado da porta, né? Então você abre ali, aquela porta já fecha automático ali, você pisa, joga e sai. É um processo adaptativo, isso é uma estratégia adaptativa, né, que previne. Agora, às vezes, pode ser que dependendo do momento eu esteja com pressa e eu esqueça de fazer isso. Mas eu não vou voltar lá, lavar a mão de novo e tudo. Eu vou seguir, né? Vou continuar. Hoje em dia eu vou pegar ali um álcool gel e vou passar na mão, aquilo ali vai, né? Isso é para a gente se sentir seguro realmente, traz essa sensação. Esse ritual tem um objetivo, né? Então, simetria, né? Aquelas pessoas que tem que ficar tudo certinho, né? Tudo na mesma posição, tudo dobradinho ali e tudo mais. Isso, enfim, pode ser uma estratégia boa de organização, né? De você arrumar uma mala, ou de você arrumar suas gavetas, né? Um guarda-roupa. Porém, quando isso gera um sofrimento, gera um prejuízo na funcionalidade do indivíduo, onde ele não consegue viver se não tiver tudo à sua volta simetricamente perfeito, né, aparentemente, para que ele possa se sentir seguro, possa se sentir bem, né? E sempre vai ter ali um pontinho, né, uma coisa que ele vai precisar ajustar ali, e senão isso traz um incômodo muito grande e não consegue viver literalmente.
Obsessões de simetria e compulsões de repetição, organização e contagem, né? Como eu já falei no exemplo de brincadeiras, tem pessoas que andam contando ali os passos, né, observando ali o formato e as cores do piso da calçada e só pisam naquela cor e não pisam na linha, só pisam no meio ou só pisam na linha. Então isso tem muitas diversificações, né, em relação a esses temas e ao próprio tema, né, existe um sentido que é atribuído especificamente por cada indivíduo em relação a isso, ok? Pensamentos proibidos ou tabus, né? Então, por exemplo, obsessões agressivas, né, sexuais, religiosas e compulsões relacionadas. Então isso entra aí, a pessoa que acha que gostaria de ser mulher e pensa e se coloca no lugar da mulher, a menina, a mulher que acha que gostaria ou que está se transformando num homem, né? A questão homoafetiva, os toques de pensamentos né, de blasfêmia ou de agressividade em relação a pessoas que ama, que tem um relacionamento íntimo. Então, são todos possíveis temas dentro do toque, ok? E lembra que eu falei, isso eu preciso deixar bem claro, são pensamentos, né, ou imagens, né, pensamentos, impulsos, né, pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, persistentes, que são vivenciados como intrusivos ou indesejados. Eu quis destacar isso agora porque pensamentos, impulsos, né? Pensamentos, impulsos ou imagens. Então, impulsos, às vezes a pessoa ela entra, eu sinto uma atração, né? Mas na verdade, se a gente for especificar, a pessoa não sente realmente atração, né? Eu não sinto atração pelo outro sexo, nunca senti, né? E tem um vídeo no YouTube que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, vai aparecer aqui alguns vídeos, né? Onde a gente faz um teste final, né? Para pessoas que sofrem com HOCD. Então, é preciso ali a gente entender os processos do toque, né? E como isso funciona, né? Então, também tem temas de ferimentos, né? Por exemplo, medo de ferir a si mesmo ou a outras pessoas, né? Por exemplo, isso é muito comum em mães que têm medo de ferir o seu bebê, que tem imagens de que estão ferindo, de que estão agredindo, de que estão afogando na banheira, né? E são imagens. Ela não tem o impulso de fazer aquilo, mas ela tem essas imagens e acredita que possa acontecer aquilo. E a gente vai entender isso agora em relação a uma questão muito importante, né? Então, o especificador do toque relacionado a tique usando um indivíduo. Então, o especificador de toque relacionado a tique é usado quando o indivíduo tem um transtorno de tique atual ou uma história passada, né, que é um transtorno relacionado, que a gente vai ver isso mais para frente. É um transtorno de tique, a pessoa faz certos movimentos estereotipados ali, a gente vai entender isso melhor. Lógico, como eu falei, se você tiver interesse, então deixa aqui nos comentários, né? Rafael, gostaria de falar sobre esse tipo de transtorno. Deixa aqui nos comentários que a gente vai estudar aqui e falar sobre esse transtorno, ok? Então, tem um ponto muito importante só para a gente finalizar sobre transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados, né? Que tem como um componente cognitivo, né? O insight, que é um insight. Insight significa discernimento, tá? Discernimento. É você saber separar o que é lógico do que não é lógico, saber separar o que é seu, o que é uma memória, o que é realmente, por exemplo, o que é realmente interesse ou atração, do que é um impulso, né, que é uma questão da sintomatologia do toque, da própria estrutura do toque.
né? Como o impulso que nos leva a praticar atos de limpeza, de higiene pessoal, né? Que são questões de percepção, né? Ali que podem, em alguns outros transtornos, isso, vamos dizer assim, ficar ali, né? Não só impulso, mas o ritual, aquela necessidade, né? Então, os insights, né? São especificadores, ok? Então, cada um desses transtornos, né? O insight varia dos transtornos obsessivos compulsivos, né, do transtorno obsessivo compulsivo, dos transtornos relacionados. Então o insight ele vai variar entre bom ou razoável, um insight pobre ou um insight ausente com crenças delirantes. Então pode haver, né, crenças delirantes do tipo: nossa, será que a minha vida toda eu me enganei, né, e achei que eu era uma coisa, agora eu estou virando o gay, eu estou virando lésbica. Como por exemplo, será que a vida toda eu queria ser mulher e não percebia isso, né? E hoje eu estou me descobrindo, né? Mas eu não quero ser mulher. E a pessoa ela consegue ver no seu histórico de vida, né? Nas suas memórias de referência, que são dados de realidade que a gente utiliza durante o processo de evolução da cura criativa, para que a pessoa construa, dentro das estruturas da autoestima, uma autorreferência, né, dentro da sua autoimagem, com uma convicção de mais propriedade, com mais propriedade. Mesmo assim, o que acontece? Há um impulso, né, onde a pessoa ela fica pensando: mas será que eu não pensava assim a minha vida toda? E ela fica procurando, e geralmente o que vai acontecer? Uma distorção na percepção, onde ela vai associar memórias, né, do passado a esse sentimento do presente, nesse transtorno obsessivo-compulsivo, de acordo com o tema, né? Então, seja o fato dela sair de casa, fazer o ritual de verificação lá da porta, de fechar 3 vezes, fechar e abrir 3 vezes, e de repente ela chega no meio do caminho para o trabalho, né, e ela tem crenças delirantes, ou seja, um insight ausente com crenças delirantes. Ela não, meu Deus, eu fechei e verifiquei, mas na hora eu esqueci, e ela acredita que esqueceu realmente, e ela tem a necessidade de voltar para verificar novamente, e ela se atrasa. Isso dá um prejuízo na funcionalidade da pessoa, além da questão emocional, né? Então, é preciso ter consciência desses 3 especificadores, né? Com respeito a crenças relacionadas ao transtorno. Para os indivíduos cujos sintomas de transtornos obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados justificam o especificador com insight ausente ou crenças delirantes, esses sintomas não devem ser diagnosticados como transtorno psicótico, né? Por quê? Não deve ser diagnosticado como transtorno psicótico, né? De a pessoa acreditar que está virando uma coisa que ela não é, ou acreditar que ela está contaminada com uma doença que não é possível ela ter se contaminado. Então, esse vídeo ficou um pouco longo, mas esses vídeos vão ficar um pouco mais longos mesmo. Mas, enfim, o que a gente precisa estar entendendo de uma forma detalhada, né? Trazendo aí exemplos para que a gente possa ter mais propriedade, seguindo o princípio dos 3 passos básicos da cura criativa, que são os seguintes: conhecimento. Então a gente está tendo conhecimento aqui, um conhecimento específico, né? O terceiro é a prática. Então, através de exercícios que nós vamos fazer durante os episódios da série, a gente precisa ter um conhecimento, ou seja, uma estrutura de referência, para que a gente possa entender de fato o que é, para que a gente possa, através desse... Porque o conhecimento ele é um dado de realidade, né? Então, essa questão do impulso, por exemplo, a gente precisa ter esse conhecimento, esse entendimento, e saber diferenciar, né, na própria linguagem, né, a palavra melhor para utilizar, por exemplo, para substituir a palavra
atração ou desejo para impulso. Impulso, que é um sintoma, ou impulso, né? É um impulso intrusivo e indesejado. De olhar, de verificar para ver se sente alguma coisa, né? De focar nas partes íntimas para ver se sente uma ereção ou se tem uma lubrificação, no caso da mulher, né? De focar um impulso de verificar várias vezes a fechadura da porta, é um impulso de ficar observando os próprios pensamentos, né? Que é um ritual compulsivo de verificação para ver se acontece algum pensamento naquela situação em que você não está tendo os pensamentos e parece que está tão acostumado a ter os pensamentos que quando não sente, ao invés de agradecer, né, já vai deixando uma dica aí, usar a gratidão. E por falar em gratidão, tem uma série, né, de poderosas ferramentas de gratidão para transformar tudo na sua vida. E eu vou deixar a indicação aqui no final do vídeo para que você possa assistir essas séries. E são séries complementares. Por que essas séries complementares são importantes, né? Porque, na verdade, não deveriam ser complementares. É preciso estar utilizando outros conteúdos para que a gente possa expandir a nossa percepção, para que a gente possa desenvolver outros recursos e estratégias para melhorar a nossa vida. Então, o processo de gratidão é muito interessante. Então, dou uma dica aí para você, tá? Então, é isso, tá? Eu vou ficar por aqui nessa parte. Na próxima parte a gente vai começar a falar sobre os critérios diagnósticos, né? Falar sobre os padrões de sintomas e também falar um pouco mais especificamente sobre os 3 níveis de insight, os 3 especificadores que são muito importantes para que a gente possa entender melhor esse processo, né? E ter esse conhecimento. E a partir daí, dessa leitura comentada, a gente não vai entrar em outros critérios aqui, a gente vai passar isso e procurar focar mais nas histórias reais e em ferramentas práticas para que você possa conseguir superar essa limitação. Então é isso aí, porque a felicidade é dinâmica e criativa. Um forte abraço.